Glória a Deus. Não acertaram meu número? Vocês acharam que era menor, né? É que chinelo, a forma é um pouquinho maior do que o sapato, né? Então, gente, nós estamos indo essa madrugada agora de domingo para segunda, às 4 horas da manhã, 4h30, vai sair o nosso voo. Nós vamos fazer um pit stop no México, né? Esses 15 dias, porque não existe a possibilidade de ir direto para os Estados Unidos, porque a fronteira para o Brasil está fechada. E um dos países que estão com a fronteira aberta é o México. E foi o México que o Senhor falou para que nós fizéssemos esse pit stop. E o Senhor realmente teve que nos convencer de forma muito incisiva a respeito desse tempo, dessa primeira pausa aí. Porque principalmente eu estava muito resistente. Primeiro por causa do tempo, né? Queríamos só para esperar para poder entrar nos Estados Unidos. E segundo também pelo investimento. Então eu estava bem resistente quanto a isso, tanto que nós não fizemos isso antes, porque essa era a nossa mentalidade, essa era principalmente a minha mentalidade. Agora, quando nós tivemos esse momento profético aí no último mês, o Senhor confirmou a respeito do tempo, da liberação. O Senhor estava dizendo para nós que estava nos liberando para ir e liberando para a gente ir fazer também essa transição pelo México, né? Essa passagem pelo México. E, a princípio, nós realmente entendemos que seria um tempo de descanso, e um dos propósitos principais desse primeiro momento é descanso. E o Senhor nos falou de diversas formas, inclusive com a igreja, alguns com sonhos, etc. E nós realmente entendemos, então, que Deus estava nos liberando para isso. Só que depois eu entendi que essa passagem no México não é só um meio que Deus vai usar para nós chegarmos nos Estados Unidos. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, que é realmente nos dar condição de chegar nos Estados Unidos. Ele também tem um propósito de descanso, mas Deus começou a falar comigo que também tem um propósito que eu talvez não estivesse pensando, nós não estivéssemos pensando de maneira mais pontual. O Senhor me levou às cartas de Paulo, às viagens missionárias de Paulo, e o Senhor então começou a me falar que Paulo por diversas vezes passava por alguns lugares e não era à toa. Não era simplesmente para dar um repouso, para dar um descanso também, mas havia um cumprimento de um propósito ali. E o Senhor me fez ir para o significado do nome da cidade que a gente vai ficar, e o significado é Ninho de Cobras. Então nós estamos indo para um ninho de cobras, né, que é o significado do nome da cidade que a gente vai ficar. Isso espiritualmente não é muito agradável, né? A gente sabe o que significa. E ao mesmo tempo Deus me levou para uma das viagens missionárias de Paulo, quando Paulo chega em Malta, depois de um naufrágio, ele é picado por uma víbora, uma serpente, mas aquela víbora, aquela serpente, o veneno daquela serpente não tem nenhum poder sobre Paulo. Ele não é contaminado por aquela víbora, e então há a proteção de Deus. E quando ele naufraga ali, porque quando você naufraga, querido, você quer encontrar terra, você não se preocupa onde é essa terra, sim ou não? Alguém já naufragou aqui? Mas eu imagino que você no meio de um oceano, depois de ter naufragado, você quer encontrar terra. Ah, mas eu ia para tal lugar, não me interessa, o primeiro lugar que tiver vista de terra eu quero estar lá. Então Deus usou aquele naufrágio para Paulo pregar naquele lugar, para Paulo cumprir o propósito naquele lugar. Então Deus está nos levando debaixo de uma palavra para o México também, e nos dizendo que é um tempo de descanso, é um meio pelo qual vocês vão entrar nos Estados Unidos, mas há um propósito também. E nós estamos abertos para esse propósito, porque enquanto descansamos, nós não deixamos de ser crentes. Enquanto descansamos, nós não deixamos de sermos ungidos para um propósito. Eu não sei exatamente o que, como, no mínimo nós vamos orar por aquela terra e declarar que aquela terra também é do Senhor Jesus. Amém? Porque se os nossos pés pisarem lá o evangelho será proclamado de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira. Então estamos entendendo. Depois vamos transicionar para os Estados Unidos,
e vamos também ali cumprir o propósito, ok? Alguns perguntaram, pastor, o que é espiar a terra? Espiar a terra é aquilo que os espias no Velho Testamento fizeram quando foram conquistar Jericó, a terra da promessa. Eles passaram um período ali de 40 dias, visitando, espionando, e também usufruíram da terra, porque quando eles voltaram na primeira espiada, eles voltaram com frutos enormes, né? Então eles degustaram já da terra, eles experimentaram da terra. Então isso sim, também faz parte desse propósito, desse objetivo de Deus. Então nós vamos o quê? Para espiar, para ver de forma mais específica, entender de Deus localização, entender como Ele quer o estabelecimento de uma igreja naquele lugar, de que maneira. Nós vamos ter tempo já estabelecidos na nossa agenda com o Danduque, com o Doug, que estão lá nos Estados Unidos. Vamos orar juntos, vamos discernir algumas coisas mais pontuais, para realmente depois que voltarmos, prepararmos, é o que nós estamos pensando, prepararmos as coisas para definitivamente esse projeto ser constituído. Então isso é espionar a terra. Eles foram visitar, trouxeram os relatos da terra de forma mais pontual para o propósito que eles foram enviados, e depois, então, eles foram definitivamente conquistar a terra. Vai ser isso que vamos fazer nesse período. Amém? E nós estamos realmente entendendo que Deus está nos levando para esse tempo, para vivermos dessa maneira. Estamos debaixo de uma palavra de Deus para vivermos isso. E com muita convicção realmente de que Deus está nos liberando, e Deus está também cuidando de tudo aqui da igreja, como tem cuidado e vai continuar cuidando em nome de Jesus. Você crê nisso? Mas nessa saída o Senhor me falou, queridos, eu não estou sendo promovido aos céus ainda, nenhum de nós, né? Porque é um propósito. Mas Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele chegou no pé do ouvido ali dos discípulos e deixou as suas últimas instruções. E aquilo tem um significado imenso, né? Teve um significado imenso para os discípulos e para aquilo que Jesus queria cumprir na vida dos discípulos. O que eu vou entregar hoje aqui para vocês, queridos, é o que eu julgo para esse tempo de um mais alto nível de revelação que eu e você como igreja precisamos ter. Tanto nós, independente de onde estejamos, como você, independente de onde esteja, você precisa carregar essa palavra de revelação para você não parar, para você não desistir, para você não deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele tem coisas extraordinárias, maravilhosas, todos aqui querem viver isso, sim ou não? Então, o Senhor tem falado comigo a respeito de algo muito profundo nos últimos tempos, construindo coisas em mim de forma muito pontual, e para esse momento o Senhor liberou para realmente compartilhar para a igreja, e eu quero que você abra 2 Timóteo 1, capítulo 7. Segunda Timóteo 1, capítulo 7, diz assim: portanto, Deus não nos concedeu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu vou tentar resumir essa palavra, por isso é muito importante que você esteja muito conectado, para não perder nada, para que realmente aquilo que Deus queria liberar para nós seja de fato liberado nesse tempo. Então, como eu disse, Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos a respeito desse espírito de medo. A palavra está dizendo que Deus não nos deu espírito de medo, porque se a palavra está dizendo que Deus não nos deu espírito de medo, é porque existe um espírito de medo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe um espírito de medo. Existe um espírito de medo. E há um propósito específico da liberação desse espírito de medo, da influência desse espírito de medo sobre todos nós, sobre a igreja. Existe esse espírito de medo. O texto fala então desse espírito de medo, que Deus não nos deu esse espírito de medo. Muito pelo contrário, Deus liberou um espírito de poder, amor e equilíbrio. Esse espírito de medo é um dos principais espíritos, queridos, que tem paralisado a igreja. Esse espírito de medo bate de frente com a fé. Por quê?
Porque o medo é dúvida, a fé é certeza. Ele confronta diretamente, é totalmente antagônico à fé. Por quê? Porque medo é dúvida, insegurança, e fé é certeza e convicção. Agora a Bíblia também diz que eu e você que fomos justificados pela fé, nós não temos uma outra maneira de nos relacionarmos com Deus e com o mundo sobrenatural que Deus liberou para eu e você nos relacionarmos, senão por meio da fé. É por isso que é um dos principais espíritos a serem confrontados por mim e por você. O espírito de medo, que quer nos impedir de ativarmos a nossa fé, e nos impedir de nos relacionarmos com Deus, e nos impedir de acessarmos o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. O primeiro espírito a ser liberado, legitimado, legalizado, pós-pecado, foi o espírito de medo. O homem pecou pela rebelião, mas depois que pecou, o primeiro espírito, o primeiro sentimento negativo instalado no homem, foi o medo. Eu ouvi a sua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, o homem pecou, o homem comeu do fruto que não deveria, teve ali um espírito de rebelião, mas depois que pecou, depois que comeu do fruto, o primeiro sentimento ruim, negativo, pecaminoso, instalado no ser humano, foi o espírito de medo. O primeiro espírito a ser liberado, o espírito de medo. Eu ouvi que o Senhor estava no jardim, caminhando, ouvi a sua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. É o que diz Gênesis capítulo 3. E a partir daquele sentimento, literalmente aquilo que poderia ser uma possibilidade para o homem agiu justamente ao contrário, por causa da influência do espírito de medo. Porque eu vi que eu estava nu, por isso eu tive medo. Antes ele não tinha a visão da sua nudez do ponto de vista pecaminoso, do ponto de vista da impureza. E a nudez na Bíblia fala basicamente, na sua essência, na sua grande maioria, sobre impureza. Se você olhar a Bíblia de ponta a ponta, você vai perceber a Bíblia trazendo o conceito de nudez como impureza. Em muitos momentos. Em muitos momentos. O pecado, perceba que não impediu o homem de ouvir a voz de Deus. Até porque nós somos convencidos do nosso pecado por causa da voz de Deus. O homem já tinha pecado, ele ouviu a voz de Deus, mas o que ele fez no momento em que ouviu a voz de Deus? Porque via a minha nudez, via a minha impureza, me escondi, tive medo e me escondi. Está aí um dos grandes problemas da ausência da nossa libertação, porque muitas vezes ouvimos a voz de Deus, ao invés de correspondermos à voz de Deus e nos expormos a Deus, nós tememos e nos escondemos. Tememos e nos escondemos. O medo da exposição. Foi isso que o homem sentiu. Ele estava revestido, querido, vestido de uma roupa de santidade antes do pecado. E essa vestimenta de santidade não dava ao homem a capacidade de enxergar a sua presa. No momento em que pecou, ele se viu nu, ou seja, ele se viu como impuro, como indigno. Logo, coseu ali folhas para se cobrir, ele e a esposa, e se escondeu de Deus. Então o medo instaurado na vida do homem, leva-o a se esconder de Deus. É a tendência natural. E se eu e você não lutarmos contra esse espírito de medo, nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir o chamado de Deus, vamos ouvir a exortação de Deus, temeremos e nos esconderemos. E aí está o livre-arbítrio de nos esconder de Deus, sendo que sabemos que não podemos, porque Deus sabe tudo, mas nos escondemos no momento em que não nos expomos para Deus, por causa do medo. E o medo nos mantém no lugar de prisão,
cativos pelo pecado, cativos pelas iniquidades, por causa do medo da exposição. Fugimos de Deus. Então, pessoas aprisionadas a pecados, adultérios, prostituição, tantas coisas, queridos, ouvem a voz de Deus. Quantas vezes ouvem daqui a voz de Deus, ouvem em algum lugar a voz de Deus, mas temem a Deus. E porque temem a Deus no sentido de medo, o medo se esconde. Mantém escondidos os seus pecados, mantém escondidas as suas falhas, porque imagina que se expor, vai morrer. Porque esse é o sentimento, vai acontecer qualquer coisa ruim, menos boa. O medo nos paralisa. O medo nos mantém em lugares de cativeiros poderosíssimos. Quer vencer a impureza, se mantenha em obediência à palavra. O que mantinha o homem numa vestimenta de santidade? A obediência à voz do Pai de não comer do fruto. No momento em que comeu do fruto, desobedeceu, se viu nu, entrou o medo e se escondeu. A obediência à palavra de Deus e aos seus mandamentos, aos seus estatutos, nos mantém no lugar de santidade. Logo, nós vamos estar menos reféns, menos aprisionados, mais guardados das impurezas que estão ao nosso redor. Porque, queridos, estamos num mundo explícito, olha aqui para mim, sim ou não? Estamos num mundo onde tudo está explícito, as coisas estão explícitas. Aonde você passa tem coisas que podem ser tentações para você. Então a solução é não ter essas coisas. Querido, o mundo jaz do maligno. E pela tendência das coisas, elas só tendem a piorar. Cada vez mais exposição. E aonde está a palavra de Deus sobre santidade, e ao mesmo tempo Ele nos permitir ainda ficar nesse mundo? É impossível? Não. A obediência a Deus, a obediência aos seus mandamentos, foi o que Jó falou. Eu fiz um voto com os meus olhos, de não olhar para nenhuma mulher. Ele fez um compromisso consigo mesmo e com Deus. Eu não vou olhar para uma mulher de maneira impura. E é um posicionamento que nós precisamos ter. Obediência nos mantém revestidos de santidade, logo, a impureza da nossa natureza pecaminosa, ela é abafada, ela é anulada. O homem se mantém ali crucificado na cruz, o velho homem. Então, enquanto o homem obedeceu, ele estava revestido, não tinha medo. Depois de desobedecer, se viu nu, se viu impuro, teve medo e se escondeu. O medo nos paralisa, queridos. Sem sombra de dúvidas, eu estou entendendo para esse tempo, para esse momento, que é um dos principais espíritos a serem combatidos por mim e por você. O espírito de medo. O espírito de medo. O espírito de medo que quer contaminar o nosso relacionamento com Deus. Sabia que você em muitos momentos se relaciona com Deus influenciado por esse espírito de medo? Como é que cabe isso na minha mente? Eu me relacionar com Deus influenciado pelo espírito de medo. Se eu tenho medo de pavor, de que aconteça alguma coisa ruim com os meus filhos, e o que me leva para Deus é tentar de alguma maneira, no meu relacionamento com Deus, produzir uma certa segurança para que eles estejam protegidos, e eu não seja cometido de uma problemática com eles, eu estou me relacionando com Deus por causa do medo. Se eu estou em casa e a coisa sempre degringola ruim, as emoções, as brigas, não, eu preciso estar em Deus aqui. Eu preciso me manter em Deus aqui, porque senão a coisa aqui em casa vira um inferno. Se relaciona com Deus baseado na influência de um espírito de medo. Olha como isso é tão presente nas nossas vidas, queridos.
eu preciso orar porque senão alguma coisa ruim pode acontecer. Não, eu vou orar para que alguma coisa boa aconteça da parte de Deus. A mentalidade é outra. Eu vou orar para que os meus filhos sejam tochas vivas nessa terra. Eu vou orar para que eles cumpram o propósito. E não vou orar para que algo ruim não lhes acometa. Pai, eu protejo todo espírito que quer influenciar, mas não baseado num sentimento de medo. Vocês estão entendendo, igreja? Não baseado num sentimento de medo, porque Deus não nos deu espírito de medo. Eu preciso orar pelo culto, porque se eu não orar, o culto pode não ser bom. Medo. Eu preciso orar pela minha ministração de louvor, porque eu já sei que se eu não orar, a coisa não flui. Medo. Eu vou orar porque eu sou apaixonado pelo meu amado. Eu vou orar porque eu estou sedento por Ele. Eu vou orar porque eu quero mais. Eu vou orar porque eu quero atrair a Sua presença, porque eu quero fluir da Sua glória sobre mim. Aí eu vou orar pelo meu negócio porque a economia está assim. Se eu não orar, imagina o que vai ser. A gente precisa orar, precisa combater os espíritos, precisa combater a influência dos demônios que estão por aí, sim, mas não baseado numa influência de espírito de medo. Vocês estão entendendo, igreja? Se eu não orar, o propósito de Deus não se cumpre, porque eu vejo as pessoas. Eu não vou orar porque eu tenho medo de que os propósitos não se cumpram. Vou orar porque eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida. Algumas vezes eu falei, queridos, que o meu maior medo é estar fora do centro da vontade de Deus. Mas a gente dá legalidade constantemente para esse espírito influenciar nosso relacionamento com o Pai. Não. Nosso Pai é amoroso. Nós estamos falando de um Deus gracioso, bondoso. Alguém que sabia já que o homem tinha pecado e mesmo assim desceu no jardim para se relacionar com ele. E teve que ir literalmente atrás da moita para achar o cara. E quantas vezes ele faz isso comigo, com você? Ele poderia olhar dos céus, eu dei uma chance para uma criação minha se dar bem e não deu certo. Ei, Deus não faz nada errado, querido. Ele deu o livre-arbítrio para o homem escolher aquilo que ele queria ser, sim, mas Deus não desiste de nós. Tem consequência, sim, mas estamos falando de um Deus amoroso, gracioso, amém? Deus não nos deu espírito de medo. Como principalmente trabalha esse espírito de medo, querido? Principalmente com mensagens. Mensagens. E nós estamos na geração das mensagens. Mais do que nunca as mensagens chegam para mim e para você diariamente. Coisa que não acontecia anteriormente dessa forma, hoje acontece. As mensagens chegam todas as horas e todos os momentos. Foi o que aconteceu com um dos maiores profetas da palavra de Deus, Elias. Eu fico pasmo com essa situação que aconteceu com Elias. Talvez comigo aconteceria pior. Elias estava no monte confrontando os profetas de Baal, os profetas de Azera. Eles são destruídos, queridos. Elias desce o monte e mata. A Bíblia fala que Elias, mata 400. Vai lá na Bíblia. Elias, pensa no homem macho. Como que é o macho de Jesus? Cabra de Deus? Quem olha para esse cara tem medo do quê? Fala sério, gente. Olha o homem fluindo no sobrenatural, agora ele pega os profetas de Baal, desce ao ribeiro e mata. Eu fico imaginando esse cara todo ensanguentado, sei lá de que maneira ele matou, ele mata os profetas de Baal. Ninguém aqui diria que haveria qualquer espírito de medo num homem como esse. Ninguém ousaria levantar a voz para dizer: Elias
tem medo? Ninguém, muito pelo contrário, ele seria taxado como um dos homens mais corajosos da Bíblia, um dos homens de maior fé da palavra de Deus. Só que de repente, depois disso, Acabe vai lá e conta para Jezabel o que tinha acontecido, porque ela não tinha presenciado. Ela manda um mensageiro. Ela manda um mensageiro para Elias e diz assim: amanhã, nessas horas, tudo que você fez com os meus profetas vai acontecer com você, você vai morrer. A Bíblia diz que Elias temeu, ficou com medo, é a palavra, medo. Nesse momento que a mensagem chegou, ele foi contaminado pelo espírito de medo. No momento em que a palavra veio, ele foi influenciado por esse espírito maligno do inferno de medo. A Bíblia diz, depois você pode olhar lá em 1 Reis 19, versículo 1 em diante. Ele temeu e fugiu, porque o medo nos leva para longe, para fora da vontade de Deus. Ele fugiu. Ele tinha um discípulo que andava com ele, o mais próximo, um servo. No meio do caminho da sua fuga, ele deixa o seu discípulo numa cidade, continua e vai pelo caminho do deserto. Aí, quando ele chega no deserto, ele pede a morte para Deus. Deus, me mata, me extermina. Ele pede a morte para Deus. Ou seja, de um cara com aquele nível de ousadia, dias depois está pedindo a morte num alto nível de depressão, porque quem quer morrer está contaminado por essa enfermidade de depressão. A base que sustenta uma ansiedade, uma depressão é o espírito de medo. A ansiedade é o medo do futuro. É o medo que as coisas vão acontecer, é o medo antecipado de uma coisa que você nem sabe que vai acontecer. O espírito de medo tem paralisado, infelizmente, muita gente. As pessoas não entram em ansiedade, em depressão, porque simplesmente acontecer. Não, espíritos de medo. É um espírito de medo. É isso ou não? A gente foge. Aquilo que a gente está fazendo já não tem mais significado. Largamos discípulo, largamos célula, não, estou bem. Vou para o deserto, pede a morte. A gente até brinca, se ele queria morrer, deixa que Jezabel faz o serviço. Ou seja, não é isso, que ele não queria morrer, ele estava instalado, ele estava influenciado por um espírito de medo muito grande na vida dele. Um medo que paralisa, o medo. A principal estratégia do diabo é nos contaminar com suas mensagens, com esse espírito de medo. Mensagem que vem na mente para justamente você sair do propósito de Deus. Eu não vou por aqui porque eu tenho medo. Você acha que a gente não lidou com esse espírito para essa tomada de decisão? Tem gente que realmente fala, peraí, está renunciando o quê? Você não sabe o mais alto grau, o nível de coisas que internamente, diante de Deus, nós tivemos que colocar, queridos. Tanto nós como o Jeff e a Isa, vocês não têm noção. E não precisam ter. Eu preciso ter a convicção daquilo que Deus trouxe para nós. É isso que eu carrego. A gente lida, e o espírito de medo quer dizer o quê? Que não vai dar certo. Que o espírito de medo quer dizer o quê? Que não vai acontecer. O espírito de medo quer dizer o quê? Vai por qualquer outro lugar, menos por esse. O espírito de medo quer dizer que a gente vai morrer. Quantas vezes você já pensou que ia morrer por alguma situação? Apareceu um resultado num exame, eu vou morrer. Apareceu uma situação, uma dor de cabeça, eu vou morrer. O espírito de medo quer te convencer de algo que nem está estabelecido ainda na sua vida. E Jó falou, aquilo que eu temia porque a gente acaba dando legalidade para esse espírito nas nossas vidas agir. Então eu temo a morte. Queridos, eu tinha pavor de andar de avião. Até que, uns 8 anos atrás, Deus me falou assim, Marcelo, você vai viver do quê?
O que você quer viver? Eu quero viver a tua vontade. E como que ela vai se constituir? Ah, Deus. Era pavor, é uma fobia, queridos. Ana Paula presenciou uma vez, numa das nossas viagens, essa fobia instalada na minha vida. Uma fobia. Eu nunca deixei de voar por causa dessa fobia, mas voava com a fobia. Deus me falou, Marcelo, se você quer viver o propósito, você vai viver andando de avião. E aí, vai querer viver o propósito ou não? Eu falei assim, não tem compatibilidade o propósito que Deus tem para a minha vida com essa fobia. Porque é fácil para alguns, não vou viver isso, então deixo de voar, simplesmente. Não tem cabimento, não tem como ir de barco para alguns lugares hoje. Até tem, mas vai ficar 50 dias num navio. Essa vez que eu fiquei, querido, estava fora do país com essa fobia, eu falei assim, Deus, será que não tem um transatlântico que vai daqui lá para o Brasil? Tamanho nível de fobia. Eu falei, Deus, eu preciso confrontar esse espírito. Eu preciso confrontar esse espírito. Era um espírito, eu sabia, gente. Num momento intenso, mas muito intenso. Queridos, dormir em avião, jamais. Com sedativo, sem sedativo. Um momento muito intenso com Deus, isso foi confrontado debaixo da cruz do Senhor Jesus. E esse espírito de medo foi vencido, querido. Ao ponto de eu dormir sem sedativo em avião. Tranquilo. Pastor, isso aí assim, para a maioria aqui não é problema. De repente o que pode ser medo para você, para mim não tenha significado nenhum. Mas aquilo era importante para mim. Eu estar aqui no altar, eu confrontei um espírito de medo há mais de 20 anos atrás, querido. Não havia alguém mais paralisado do ponto de vista relacional do que eu aqui nesse templo. Não existe. No sentido da comunicação, da exposição, no sentido de falar. Não tem, queridos. A partir do momento que Deus falou, eu precisei confrontar esse espírito de medo. Eu já testemunhei aqui algumas vezes, como por exemplo, quando Deus começou a me falar que eu seria usado na palavra, mas como que eu vou ser usado na palavra se eu tenho medo disso? Até o momento que eu tive que encarar esse espírito e falar assim, todas as vezes que eu for convidado para pregar, eu vou dizer sim. Eu não vou mais dizer não, como inúmeras vezes eu tinha dito não. E no momento que eu confrontei esse espírito foi vencido na minha vida, ao ponto de eu estar aqui 20 anos depois pregando para vocês, para uma multidão aqui. Agora Deus está nos levando para outros níveis, queridos. E se você quer caminhar com Deus, Deus nunca vai te deixar num lugar de conforto. Esquece. Eu já destruí o meu castelinho de que eu venci uma etapa, agora vou só curtir. Já venci. Se você quiser continuar com o seu castelinho, é livre-arbítrio, fica com ele, não tem problema nenhum. Eu já destruí o meu castelinho de que agora eu superei uma etapa, pronto, agora só vou ficar curtindo. Não, Deus vai me apresentar um novo desafio. E se eu quiser viver coisas mais profundas, como eu digo que quero, eu vou ter que encarar esses novos desafios e dizer para esse espírito de medo, bata em retirada, porque aqui quem manda é o Senhor Jesus na minha vida. Vencendo o espírito de medo, porque Deus não nos concedeu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O antagônico, o oposto ao espírito de medo. Deus falou aqui, Deus nos deu o espírito de poder, fala comigo, poder, amor e moderação. Deus te deu o espírito de poder. Sabe qual que é a palavra aqui? Dunamis. É a mesma palavra que Jesus tinha dito no final da sua vida para os discípulos. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não vão sem o poder, porque esse espírito de medo vai pegar vocês, por mais que vocês tenham visto o que tenham visto, por mais que vocês já tenham feito milagres que possam ter feito, por mais que vocês tenham andado sobre as águas, por mais que vocês tenham visto coisas extraordinárias, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder.
Queridos, é no poder do Espírito, do Names. Por isso, se esse Espírito vem confrontar, nós vamos no poder de Deus, no poder do Espírito que está em nós. Deus quer estabelecer na igreja uma igreja de poder, uma igreja que anda no poder, uma igreja que anda na autoridade do Espírito. É debaixo desse poder que eu e você precisamos andar, queridos. Debaixo da autoridade do Espírito, do dunamis do Espírito. E não de um espírito de medo. Ele diz também que Deus nos deu um espírito de amor. Poder, amor. A Bíblia diz que o amor lança fora todo. Queridos, a única certeza que nós podemos ter é na segurança do amor do nosso Pai para conosco e do nosso para com Ele, porque fora disso nós estamos fadados à influência desse espírito maligno. Se essa conexão entre o meu coração e o coração do Pai, se essa certeza de que esse amor já foi liberado sobre nós e que Ele nos inunda, que Ele não estiver nas nossas vidas, nós vamos estar influenciados em algum momento por esse espírito de medo. Então é debaixo dessa convicção do amor do Pai, é debaixo dessa convicção do amor dele para conosco, do nosso para com ele, porque no mesmo texto diz que ele nos amou primeiro, por isso podemos amar. Então, eu tenho revelação do amor dele, logo agora eu posso amar como ele me amou, e logo esse espírito não vai me influenciar. Eu estou revestido do poder, do amor de Deus. Amém? Agora ele diz também que é um espírito de moderação. Confesso para você que para mim não cabia muito o moderação. Quase falei com o Espírito se ele realmente tinha colocado isso ali. Como assim? Poder, amor e equilíbrio ou moderação? Não parece meio fora de contexto? Estou no poder. Estou no amor. Compaixão, entrega, choro, lágrimas. Moderação. Moderação. Poder, amor, moderação. Pois é, moderação está ali. A moderação é o equilíbrio de tudo isso, queridos. Sabe o que Deus me falou? Essa igreja ela vai ser a mais ousada de todos os tempos, queridos. Vai ser. Deus está te ativando para você ser ousado, para você ser realmente alguém que flua debaixo do poder e do amor do Senhor Jesus. Porque Deus não te deu espírito de covardia. Mas o equilíbrio, a moderação é o que vai balancear tudo isso. Porque no excesso, a permissão para esse espírito voltar. Foi o que Deus me falou. No excesso, a permissão para esse espírito voltar. É por isso, porque a palavra equilíbrio é autocontrole. Você vai no original, você vai descobrir que uma das vertentes dos significados é autocontrole. Então eu vou e amo. Mas você não pode ir para o excesso. Eu vou no poder. Mas você, o espírito ainda precisa estar sujeito ao profeta. Eu vou para coisas extravagantes, porque Deus me pediu para fazer. Mas eu não posso me empolgar porque a coisa aconteceu e ir além do que Deus me pediu para fazer. Deus me pediu para dançar aqui com a Cibele na ordenação dela. Para mim foi bem extravagante, para ela foi coisa natural. E daí eu, né? Mas daí fluiu. Ela recebeu. É de Deus então. Uma coisa tão ridícula para mim. Meu Deus, então foi de Deus mesmo. Agora não vou só dançar. Agora eu vou chamar o Jean também para dançar, né? Jean, deu certo com a Cibele, vamos nós também. Equilíbrio.
Estou eu na live lá do modo Abacuque. Fogo. E daí o povo ali, fogo, 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 fogo. Tá dando certo, tá dando certo. E daí vou e passo, vou além do que Deus me pediu para fazer. Equilíbrio. Estou aqui pregando, Deus me falou que era para entregar isso. Não, o mover, porque a gente gosta do mover, sim ou não? E ele precisa estar, sim ou não? Mas a gente precisa saber até onde Deus nos permitiu para ir, porque senão a gente vai se desequilibrar, gente. Agora eu estou trazendo esse conceito de equilíbrio dentro desse contexto, não para travar ninguém, mas para te destravar e você realmente viver debaixo do poder e do amor do Espírito, e ao mesmo tempo esse Espírito que liberou poder, liberou amor, é o mesmo Espírito que vai te dar convicção para fazer o que de fato precisa ser feito. Com a moderação certa. Ei, Deus me pediu para fazer isso? Pediu. Deus pode pedir coisas ridículas que ano passado Ele não tenha pedido para mim. Hoje Ele pede, porque se não fere um princípio absoluto, Ele é Deus e ponto final, amém? Agora, não vou fazer o que Deus não me pediu para fazer. Aí não houve moderação. Ah, porque deu certo dançar aqui, agora vou dançar aqui. Deus me falou hoje, pode falar. E se não me falou? O equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. O que Deus vai fazer na sua vida é a manifestação do poder dEle, do amor dEle e do equilíbrio dEle. O que Deus está fazendo na igreja é a manifestação do poder dEle, do amor dEle e do equilíbrio. É debaixo dessa convicção que nós precisamos caminhar como igreja, queridos. A gente vai se deparar com esse espírito constantemente na nossa caminhada e trajetória. O que Deus está nos pedindo para fazer? O que Deus me falou para falar com a igreja hoje foi exatamente isso. Essa é a minha convicção. É o que você queria ouvir? Não sei se era, mas era o que você precisava ouvir. Era desse jeito, dessa forma que esse culto era para acontecer. Era do jeito que Deus queria que fosse. A gente precisa andar debaixo das convicções e certezas de Deus para as nossas vidas, querido. Deus está implantando em mim e em você um espírito de poder, amor e moderação. Nós não vamos mais nos calar, queridos. Nós não vamos mais nos calar, porque carregamos o poder de Deus. Ao nosso redor as pessoas não vão nos influenciar com esse espírito, porque às vezes estamos sozinhos dentro de uma roda de escarnecedores. É aí que o espírito de poder, amor e moderação vai ter que se manifestar. Não é você sendo um crente chato, né? Porque você precisa de moderação, mas você precisa ter uma palavra de poder, uma palavra de amor para essas pessoas e não ser influenciado, intimidado por um espírito de medo e logo te paralisando, te impedindo de ser aquilo que Deus chamou para ser. Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação. Se coloque em pé aí onde você está. A pastora Ana estava trazendo aqui algo bem relevante. Falou que o amor sem a moderação gera dependência emocional. Amor sem moderação gera dependência emocional. O amor que atrai é o mesmo amor que libera. O mesmo amor que nos une é o mesmo amor que nos mantém unidos, mesmo distantes. Porque senão é dependência emocional. É por isso, queridos, que nós estamos indo na certeza de que Deus está nos levando, está conosco, que o mesmo Deus que vai conosco é o mesmo Deus que fica com a igreja. O mesmo Deus que está nos carregando é o mesmo Deus que vai continuar carregando a igreja.
Porque é do poder dele, do amor dele, da moderação dele que nós dependemos. E é debaixo dessa convicção e dessa certeza que nós estamos caminhando. Eu vim aqui para confrontar esse espírito de medo na vida de muitos, em nome de Jesus. Eu me levanto como uma bandeira nesse tempo para confrontar esse espírito de medo que tem paralisado muita gente, que tem gerado fobias, que tem gerado paralisias, que tem gerado transtornos. Eu vim aqui para confrontar você. Eu vejo você, espírito de medo. Por isso seja denunciado agora, em nome de Jesus. Eu estou aqui para confrontar você, espírito do inferno. Seja revelado em nome de Jesus. E as suas forças sejam perdidas em nome de Jesus. Todo momento que vier um sentimento para você, vai vir a revelação dessa palavra na tua cabeça. E a hora que vier a revelação dessa palavra, não é só para você lembrar dela, é para você sair de trás da moita, é para você deixar de ficar escondido e se expor. Você vai precisar confrontar esse espírito na sua própria vida aqui. Você vai precisar lutar a sua guerra, a sua liberdade. Você vai precisar entrar num lugar de combate e declarar: espírito de medo, você não vai mais me paralisar. Espírito de medo, você não vai mais me impedir de viver os sonhos e propósitos de Deus para a minha vida. Espírito de medo, você não vai influenciar o meu relacionamento com meu Pai. Agita, Senhor, as águas paradas nessa manhã. Espírito de Deus, agita as águas paradas nessa manhã. Espírito de Deus,